mercado, como o mercado municipal de Brasília de Minas ou de Montes Claros, que é incrível, assim. O de lá é bom demais, gente. Cada barraca que você chega, uma cartela de cor incrível, de coloral, só coloral tem não sei quantas cores que você achou com Menos Pantone, mais urucum. De repente tem uma cartela de cor incrível. Interferir sem ferir. Com as aspas da arquiteta pernambucana Janete Costa, grande propagadora da importância da identidade e cultura regional, a gente começa mais um episódio do Janela Lateral, a sua vista para horizontes que inspiram. Eu sou o Cláudio Carneiro e hoje a gente vai abrir a janela para deixar a criatividade mineira entrar. Tem gente que tem estilo, tem gente que tem elan, e tem gente que tem, ou melhor, luz. Na era das plataformas, comparações e harmonizações, ela vem para resgatar o poder do CPF. Para dizer o mínimo, uma grande ativista da causa autenticidade, catapultada às alturas por seu bocão de batom vermelho, veículo de um ponto de vista único, riso largo, casos deliciosos e bordões instantâneos que pedem um dicionário próprio. Tem gente que se apropria deles e abre as aspas sem o menor pudor na sua conveniência no estilo. Como diria minha amiga Luísa? Aliás, que WGSN, Pinterest ou Trendwatch que nada. Lugar de pasteurização é no queijo, no vinho ou na cerveja, gelada e acompanhada de um bom petisco. Obrigado. As apps dela são extraídas dos cheiros e movimentos do mercado municipal de Brasília de Minas, das vendas locais ou das fotos antigas de família, do regional de origem. O episódio de hoje é uma homenagem a todos aqueles que fazem do dia a dia um evento especial, emprestando sua origem e luz própria, para vermos além do presente, entendermos o poder que tem o pertencer. É uma ótima representante desse movimento, seja você e faça o que quiser com a sua bagagem, é ninguém menos do que ela, a onipresente na cena, Luísa Luz. Vamos lá. Não é à toa que seu projeto de conclusão de curso na Faculdade de Design de Moda recebeu o único título possível, Em Memória de Mim. Dona e proprietária de si e de suas ideias tão suas, na dúvida, ela olha para dentro, junta os paninhos, vai na rua, liga para a vizinha para resgatar algum costume, cozendo seu processo criativo anárquico do próximo objeto que o mundo precisa conhecer. O que usava na época? Com o que fazia? Como que era mesmo? Usar o velho método de passagem de conhecimento chamado Lá em Casa Fazia Assim, para aprender com o passado, no coletivo, e então reunir agulhas, estampas e aviamentos para inventar alguma moda, resgatar fachadas icônicas que viraram a farmácia mais próxima de você, criar instalações como a Pano Território, contribuir com o próximo, como faz lá na comunidade do Curtume do Vale do Iquitinhonha, no projeto das PU, com as rendeiras ou com a turma do Ponto Chique Favelinha, entre tantos outros. Via o Estúdio Veste, seu laboratório disfarçado de comércio popular, no Mercado Novo de BH, ela também arruma energia para movimentar redes de profissionais criativos e ainda faz a gentileza de repopular o nosso vocabulário com palavras simbólicas do tipo farnel, alpendre, vendeiro, botija ou hobby, que quem vem de outros tempos e lugares são teletransportados para a nostalgia. Lá, tudo é feito para relembrar, reusar e para durar. Sem mais delongas, Luísa Luz aqui no Janela Lateral, minha gente. Eu tô só com medo do tempo. Vambora. Então tá, obrigada, vou embora. Eu tô até com medo de decepcionar depois dessa abertura, porque eu amei. Isso tudo é você, minha filha. O impacto que você causa. Amei. Tudo bem? Obrigada, Claudão. Obrigada. Imagina, obrigado você, porque eu acho que essa presença é exatamente o que a gente precisava, assim, né? Você tá com o dorinho primeiro. Não pode chorar, não. E você acho que tem essa luz própria, né, amiga? Eu acho que, para começar mesmo, eu acho que isso é muito verdade. Você tem uma verdade muito própria. E hoje, nesse mundo pasteurizado, harmonizado, todo mundo de queixo maxilar igual, né? Assim, essa ódio às inteligências artificiais, essa pasteurização. Você representa um grupo de pessoas que é muito fiel a fuxicar para a origem, é muito orgulhosa para dizer de onde que veio, né? Assim, resgatar esses hábitos, esses costumes, o fazer muito com pouco, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, fincando um pé um pouco no que se acredita, na sua regionalidade.
E aí, nessas trocas humanas, assim, de uma forma bem analógica, né? Então, acho que é por isso que eu quis trazer aqui, porque você exala isso, e acho que é muito importante, até como profissional criativa, você não se prende a laços, a paradigmas, né? Muito pelo contrário, se tiver um script, você corre para outro lado, né? Geralmente eu faço isso mesmo. Geralmente alguém fala uma coisa que eu tenho que fazer e aí eu falo, ninguém manda em mim, eu vou fazer outra. Boa ideia, só que não. Boa ideia, prefiro a minha. Mas eu acho que eu fui aprendendo isso também, assim. Eu fiz as coisas, eu faço, eu acho que eu até consigo fazer dentro do script, sabe? Consigo me comportar. Estou aqui sentada. Chegou Uma artista comportável, assim, sabe? Só arrumadinho. É uma canalização da anarquia, assim, né? Mas eu acho que eu fui aprendendo aprendendo e tendo coragem ao longo do tempo de fazer do meu jeito. Eu acho que coragem também tem muito a ver com segurança. Você viu que deu certo. Claro que no início fazer tudo diferente, né? Eu falo, né? Eu faço diferente quando dá. Às vezes não dá, tudo bem. Não vou também ficar muito frustrada se eu não conseguir inventar uma maneira, a minha maneira. Eu faço do jeito que tá, que, né? É bom também. Não precisa toda hora ficar... Reinventar a roda, né? Fugindo da zona de conforto. Tem uma história da zona de conforto também, né? Às vezes, olha que bom. Às vezes, que bom, tá lá pronto, vamos fazer desse jeito, já deu certo, tudo bem também, né? Mas eu acho que eu aprendi a resolver problemas com o que tem. Aprendi isso em casa, de várias formas possíveis, né? Desde não comprar uma coisa nova porque já tem uma outra e a gente pode arrumar e tal, até pro trabalho, assim, né? Tentando me adequar, achar meu jeito, fazendo as coisas e descobrindo que daquele jeito eu não queria. Então, não que eu não faça, né? Eu faço, às vezes, para descobrir como eu não quero fazer também depois, né? Isso leva um tempo também, né? Até a gente se descobrindo, assim, né? Ah, com certeza, com certeza. Mas é engraçado, porque você passa essa imagem de uma pessoa que vocaliza, tem uma bandeira muito própria, assim, né? Da própria origem, dos seus laços familiares. E isso é muito escancarado também na sua personalidade, que eu acho que você ressignifica e leva pra frente, né? Conta um pouco sobre esses causos, essa relação com família, por que isso é tão forte pra você, assim? Eu acho que nesse caminho de tentar achar o meu caminho, né? Tentar achar o meu jeito de fazer as coisas, de trabalhar e tudo mais, eu fui achando suportes também, né? Eu sou uma pessoa, sou uma criativa que teve a oportunidade de fazer uma universidade, né? Então eu fiz um curso de design de moda e tal. E eu pensava que eu precisava ter muitas referências, né? Eu achava que eu precisava ter referências externas, que eu precisava saber tudo o que estava acontecendo em Paris. Enfim, isso na minha trajetória como profissional. E aí, ainda na faculdade, essa história de ser analógica também é uma coisa que era uma dificuldade. Então, eu falava, sou muito analógica, para a Amanda poder me ajudar a fazer. A Amanda que esteve aqui, inclusive. Sim, verdade. Do Estúdio de Tertúlia. Ela é minha colega de faculdade, ela estava sempre lá, muito conectada. E aí eu falava, não, eu tô mais analógica. Mas era também um medo, né? De acessar um lugar que eu achava que eu não pertencia, ou porque eu não tinha intimidade. Mas isso acabou me levando para um lado que eu consegui achar um pouco mais da minha essência nas outras coisas. Então, tive professores que me ajudaram demais a encaminhar isso, principalmente a Cássia Macieira, que é uma artista incrível. Sempre referencia ela, né? Foi ela que me falou pela primeira vez, assim, coisa que era meio óbvia. Hoje, eu acho que é meio óbvio, assim. Minha mãe deve falar assim... Sempre falei. Precisou sair de casa. Mas era assim, você precisa olhar para dentro. Suas referências estão dentro. E eu também levava, né? Ela só sabia disso porque eu levava sempre. Preciso de uma referência, uma roupa. Isso aqui eu não buscava na internet. Eu procurava em álbum de fotos. E aí eu fui vendo... Eu já sabia, eu acho, mas eu fui tendo uma noção de como era importante aquela história
ser contada como uma referência estética, porque para mim já era uma referência estética, e nenhuma outra pessoa tem essa referência contada dessa maneira como eu, assim, né? Ninguém mais poderia fazer isso por essa história. Talvez. Essa história do meu ponto de vista, né? Sim. Claro que a Dani, por exemplo, é minha sócia, ela tem uma mesma história familiar, mas de um outro ponto de vista, do ponto de vista dela, né? De outras referências enquanto pessoa, onde ela estava ali naquela família e tal. E aí eu comecei a prestar muita atenção nisso, que era uma coisa que eu sempre fazia, que era uma coisa que eu sempre prestei atenção. Então, desde pequena, minhas avós faziam que a avó Lia, que está ainda viva até hoje, fazia as roupas das 5 filhas, fazia as próprias roupas, fazia as roupas, já costurou muito para fora, já fez muito vestido de noiva. Então, ela tinha isso também. Tinha essa referência de ver ela fazendo, de ver ela costurando, de ver minha mãe, minhas tias costurando também. Um primor de acabamento que eu aprendi com a minha mãe virando do avesso, falar assim, não tá bom e tudo mais. Então, isso eu já fui. A minha avó Yara também mandava fazer roupas, muitas, que hoje eu herdei, inclusive tenho várias no meu guarda-roupa até hoje. Eu ia na costureira com ela, eu via ela criando também ali a sua maneira, sabe? Eu já achava que aquilo ali era muito importante. Depois, na faculdade, eu vi que existia um formato burocrático, e talvez eu tenha um pouco de dificuldade, né? Porque não é saber antigo, assim. A faculdade, ela traz outro processo industrial. Fazer e não sei o quê, ficha técnica. Eu tenho dificuldade com ficha técnica até hoje. A Dani fica contando que eu sei. Sem coordenação Ela me dá uma ficha técnica para fazer as coisas do Estúdio Veste, eu viro ela fazer um aviãozinho do outro lado, sabe? Tipo assim, custa fazer nesse quadrado aqui. Mas é porque eu ficava pensando que não é possível, existem outras formas de fazer e elas são relevantes e elas têm que ser, talvez... por que elas não têm tanto valor quanto essa aqui que esse estilista está fazendo? E ele monta um mood board, ele monta uma cartela de cor e ele... Tananá, e aquela outra roupa que foi criada a partir de uma outra, ou fez uma bainha na calça da sua tia, ela virou outra coisa e ela é tão criativa, ou mais, né, do que uma roupa feita do zero, talvez. Então eu fui observando essas coisas, assim, fui vendo na minha casa, na minha família, todo mundo criativo de alguma forma para solucionar problemas ou para criar coisas que precisa, desde um vaso de planta que vai colocar no, né, faz com uma coisa que já tem em casa, que isso é upcycling também, né, Gabi Mazepa, inclusive, que é do Reroupa, que é uma referência super legal desse universo, que me chamou atenção para isso. Não, isso é upcycling, o pote de margarina no quintal, né, que a gente acha hoje, nossa, que lindo, uma estética vernacular, eu sou do interior. Então, hoje é legal que todo mundo veja isso como uma... que tá hype também, né? Tá hype. E eu amo que esteja. Mesmo. Já vista Matuto fazendo coleção do Arado com a Toque. Maravilhoso. Um copo de galo, que eu falei, gente, os copos da casa da tia Judite e a cara da tia Elza, sabe? Nossa, vi ontem, inclusive, maravilhosa a coleção, elogiei tudo. Porque é isso, assim, que bom que isso tá hype. Porque as pessoas, talvez, demora às vezes, né, pra gente falar assim, olha, isso aqui é tão legal, isso que a gente... eu faço parte disso, né? E às vezes em outros lugares, deslocada, né, nesse contexto, em Belo Horizonte, em rodas, talvez que eu circulo em diferentes lugares e vou para vários lugares, várias pessoas, gente muito chique, gente médio chique, todo mundo é chique, mas assim, lugares que as pessoas não têm essas mesmas referências que eu, às vezes, né, de interior e tudo mais, e falar sobre essas coisas com uma vontade que essas pessoas conheçam, sabe? Assim, olha, a vaquejada de Brasília e de Minas, ou então, assim, Cajuru tem cada coisa maravilhosa, o melhor sorvete do Brasil. Ferroar maravilhoso.
tempo agora virou sorvete de Murici, já provou? Não precisa, porque ele já provou queijo de tudo quanto é lugar. Esse repertório também tem o meu, né, querida? Acho que tem essa linguagem própria. E eu acho que minha mãe é uma... eu falo muito da Cássia, mas eu falo muito também da importância que a minha mãe tem nessa... Formação de uma estética, né? Na formação de uma estética e na valorização, né, que eu dou ou que eu vim dando, que talvez eu não tenha dado só adolescente, que eu acho que eu não sei se adolescente dá valor. Adolescente sabe nada, né? Hoje em dia até sabe, né? Então os adolescentes estão ótimos, tem adolescentes ótimos sendo fabricados hoje em dia. Sendo fabricados, Talvez era meio chata, mas talvez adolescente eu não soubesse dar esse valor. Mas depois, quando eu vim morar aqui cedo, em Belo Horizonte, eu vim com 16 anos. E aí eu fui percebendo, assim, às vezes as pessoas falam assim, nossa, você viu isso? E aí era uma coisa incrível, de uma super marca. E eu olhava e falava assim, gente, normal? É só porque é de marca que tá, será que é isso? Deslumbrou, né? Pelo contrário. Não me deslumbrou, e aí eu acabo sendo até, minha irmã fala que eu sou muito bairrista, às vezes ela me apresenta alguma coisa, ela fala, não vai gostar, é muito bairrista, não vai gostar só porque é internacional, tá escrito em outra língua. Mas eu tenho uma tendência mesmo a falar, não quero, assim, se eu ainda não... se eu ainda não conheço tudo, óbvio que eu nunca vou conhecer, né? Mas eu tenho tantas cidades do Brasil que eu quero ir, eu tenho pouco tempo, né? Eu fico nessa ansiedade de eu tenho pouco tempo, pouco lugar na minha cabeça, minha memória é ruim e tudo mais. Eu preciso aproveitar mais dessas coisas daqui. Agora eu tenho tentado olhar mais até para Cajuruco, interior de São Paulo, que é onde meus pais moram, que eu sempre olhei muito para o norte de Minas, e essa referência para mim é muito... Eu falo, às vezes tem muitas coisas interessantes ali de referência que eu ainda não internalizei. E aí isso vira O que você achou de Cajuru aí? Eu não sei, assim, eu acho que eu fico muito tempo... Eu fiquei muito tempo meio que numa negação, porque foi um lugar que eu quis muito sair. Olha isso. Foi um lugar que eu quis muito ir embora. Inclusive, foi até uma coisa que o próprio Matuto falou aqui. Se eu queria sair de Alfenas, que eu acho que ele é de lá, só depois que tem um chamariz ali, que você fala assim, nossa, eu pertenço a isso. Mas precisei. A gente precisa sair, se deslocar. E Brasília de Minas, que era um lugar que eu romantizei, porque eu passava férias lá. Né? Então eram bons momentos. Bons momentos, ótimos momentos. Eu vivia na rua. Essa construção também de ser uma pessoa que a gente estava falando em off, do vernacular. Assim, eu sempre fui uma pessoa que gostei da experiência. Então é ali que eu aprendi, é ali que eu me nutria de informação e de referência. Tive um certo medo de, nossa, mas preciso estudar mais e tal. E depois um dia eu vi que, nossa, eu tenho um repertório gigante de vivência, que é muito legal e é importante também. Tão importante quanto, né? Lógico que isso é diferente. Né? Tem uma frase aqui que eu separei que eu acho que é muito sua cara, e eu acho que o programa fala sobre criatividade e nada mais justo. Daquele Rick Rubin, que é até um livro que eu trouxe aqui, é um cara que é tipo um profeta do rock. Ele tem 9 Grammys, produziu Beach Boys, produziu Red Hot Chili Peppers, enfim. Ele tem um livro que chama O Ato Criativo, Uma Forma de Ser, que é lindo. Ele é até meio bastante espiritual, mas tem uma frase que eu lembrei de você, quer ver? Tá aqui, ó. Não importa quais ferramentas você use para criar, o verdadeiro instrumento é você. E através de você, o universo que nos cerca entra em foco. Então, assim, a capacidade de olhar profundamente é a raiz da criatividade, assim. Então, esse trabalho de se investigar, né, e botar para fora o que você vai juntando ao longo da vida. Eu estou falando isso pelo seguinte, você tem o recurso da moda, a ferramenta que é a sua linguagem, né? Sim. O que você faz com ela? Muita coisa, assim. Eu acho que é uma forma de me expressar que é maravilhosa, assim. Eu acho que a moda como veículo cultural, é muito importante. A gente consegue perceber referências de tempo, né? De grupos, de sensibilidade ou não daquela pessoa. Hoje a gente fica até brincando, sabe, se a pessoa
sei lá, de esquerda ou direita, dependendo da roupa que ela tá, mas eu não acho que é muito... Eu acho que é muito pela maneira de querer, por um jeito de se expressar sem precisar dizer nada, e assim, um jeito de aflorar a criatividade todos os dias, assim, sabe? Todos os dias, eu talvez até por uma coisa de personagem, né? Quem eu quero ser hoje. Você coloca a roupa, já inspira, do mesmo jeito que um acessório, do mesmo jeito que um perfume. Eu acho que é um jeito de se inspirar para sair, para abrir uma janela para o mundo mesmo, como que você quer ser visto, e de que maneira que você quer se expressar, mesmo para com quem você não vai ter troca nenhuma, Até né? para dar uma barrada, assim, tipo, comunicado, olha, não temos tanta Pode ser uma barrada, mas eu acho que é mais até conectada. o contrário, né? A conectada do que a barrada, assim. Eu acho que é mais a conectada mesmo, assim. É gostoso também, né, esse movimento. E eu gosto de pensar também na moda e na roupa como um jeito também de me posicionar no mundo, né? Eu já, como uma profissional que já, né, que tem uma história em várias maneiras, né? Fiquei quase 10 anos num modelo mais tradicional de trabalho. Então, como estilista de uma marca grande daqui, já fui estilista em marca de sapato, stylist, já fiz styling, assistência de styling também, enfim. E eu acho que essas coisas todas ajudam a gente a perceber o que você quer, o que você não quer fazer, como que você quer se vestir, o que é importante para você dentro de uma cadeia, eu quero vestir. Hoje eu quero vestir alguma coisa que eu vá falar para alguém, ou que se a pessoa me perguntar de quem eu vou ter orgulho de dizer de alguma forma, sabe? De alguma forma eu vou ter orgulho de dizer, é de brechó, é da minha amiga Bianca Pop, que faz upcycling, ou é do pessoal daqui, da bricolagem, ou sei lá, ou do tênis que eu tô. Nossa, é muito legal, muito moderno. Eu comprei na Calciveste, em Cajuru. Uma chuteirinha. Faz a diferença, uma chuteirinha de futsal. De futsal mesmo. Mas aí, como é que o seu trabalho, né, de estilista, grandes marcas, sapato, moda, ele se redirecionou porque hoje é Estúdio Veste, assim, como é que foi esse processo? Porque é uma coisa de utilitário, do comércio, do dia a dia, do uso, não só da roupa, como da casa, né? Sim. Eu estava saindo dessa experiência, né, de quase 10 anos, 6 anos numa marca, que era a Favem, que não existe mais, depois virou Natália Pessoa e tal, mas hoje ela não existe mais, e foi uma grande escola, assim, aprendi muita coisa, trabalhava com tricô, era delicioso, né, criar o tecido a partir de fios, as tramas e tal, eu acho que aprendi demais, foi ótimo. Só que eu entendi que aquele lugar não era, aquele formato de trabalho não era muito para mim, a coisa do ponto, de bater ponto, de ter uma... Agora eu sou escrava do comércio, né? Não sei o que eu tô falando, mas aquilo ali não era... Escrava porque eu quero. Mas aquilo não era... Aquilo tava me desgastando de alguma forma. Não sei se era só aquilo, também eram várias coisas. Eu queria fazer alguma coisa que fosse diferente. Não sabia exatamente o quê. Junto com o Matheus Dias. Faz tempo da vida toda, né? A gente abriu a Selva e eu abri uma sala para mim, um ateliê. Na época era o Museu e Matheus e o Fábio Rodrigo, Doma 02. Já era Doma, né, os meninos? Já era Doma, era comecinho de Doma, era comecinho de Dias Estúdio e Luísa Luz lá, assim, o que você vai fazer? Não sei. Eu vou abrir um ateliê, vou montar um ateliê. Lu Simão tinha fechado o ateliê dela de costura e de noiva que ela fazia na época. Nossa, essa é outra que já fez tudo na vida também. Patrocinou com uma máquina de costura. Patrocinou. Foi. Gente. E montei esse ateliê, a gente fez a primeira selva que era na Serra, muito fofinho e tal. Falei, vou montar o ateliê, a gente faz evento e tal, e eu vou pensar aqui o que eu vou construir. Já tinha feito uniformes para o Cabernet Botequim.
e aventais, assim. E aí, 2 amigos que também estavam em transição de carreira, que eram o Thiago abrindo o UP e a Mari abrindo a Deló. Gente, E os tudo, 2 mano. precisando de avental e tinha essa demanda dos amigos. Então, né, E aí eu falei, bom, legal, assim, né? Avental é uma coisa... Eu gosto da coisa da terceira peça, eu gosto dessa ideia de fazer você mesmo, então talvez esse utilitário pode ser uma coisa para ajudar nesse sentido, então mesmo eu posso oferecer para empresas, cafés, tudo mais, quem faz bolo e tal, mas eu estava gostando daquilo também de estar atendendo a um público que estava num momento parecido com o meu. Legal. Então, né, de pessoas que estavam em transição de carreiras, ou de, né, enfim, num momento de virada de chave. E aí nasceu o Estúdio Veste. Eu falei, é isso. Então é Veio de isso. cri- Aventais, e depois eu quero crescer para uma linha de produto, porque eu sempre tive vontade de fazer produto, de experimentar novas formas de resultado criativo, sabe? E fui com o dinheiro que eu tinha, já direto fazer uma marca maravilhosa. Quem que fez essa marca? Foi a Oeste. Aí já fui nas meninas e falei, preciso de uma marca maravilhosa, de um nome. Não tinha nome não, era Luísa Luz fazendo. Power by. É. Cara. E eu não queria que fosse meu nome, né? Assim, eu queria ter uma coisa que fosse. E aí a gente fez essa história de... Chama naming, né? Essa história de contratar a pessoa que vai te ajudar a fazer esse nome. Então a gente foi conversando, o que você quer fazer e tal. E veste utilitária. E eu falava muito disso. Falava, você não quer usar a palavra uniforme. Porque uniforme é tudo que não... Uniformiza, né? Quando você não é, né? É tudo que eu não sou, é tudo que eu não acredito. Queria uniformizar as pessoas, né? Ficava parecendo que estava me parecendo uma coisa que não combinava muito comigo. Então a gente foi para essa história da veste utilitária. E aí, então, nasceu o Estúdio Veste. E com esse desejo de fazer produto, muito pouco tempo depois, a Dani estava num momento também de transição, professora. Dani, que é sua Dani, tia. minha tia. Dani, Mistócia. minha tia, que foi professora na UENG Ah, é? anos, Olha, lá no demais. design gráfico, já foi da coordenação e tudo mais. E aí ela estava nesse momento também, querendo fazer produto. E aí a gente um dia conversando, ela, não sei o quê, não, vamos conversar aqui para você me ajudar. E eu falei, mas não tá dando certo esse negócio, nós vamos ter que ser sócias, porque não vai dar pra gente ser concorrente. Vai ficar difícil o Natal. Quem vai comprar de Faço frango nada, né? então assim, tia Cláudia vai Quem comprar que presente faria? no mão de Exatamente. Então, Exatamente, a Cláudia. aí a gente conversou e tinha tudo a ver a ideia de empresa dela com a ideia de empresa, com a minha ideia de empresa, as referências dela. Inclusive ela foi minha referência para fazer o design. Eu fui para o design, eu depois fui para o design de moda, né? Porque eu já sabia também que minha história era moda e tal. Mas ela tinha feito design gráfico e eu achava o máximo. Inclusive tem essa conversa muito forte do design gráfico com Tem. de moda E de produto. E fazendo produto. E aí quase que da arquitetura agora. Tô entrando nesse caminho, a gente vai falar dele. Dá um beiradinho. Pessoal tudo assim, né? E tá ali no artista e tal. Mas a gente vai, é um trabalho, a gente fala que é um trabalho fronteiriço já, porque ele fica permeando em vários, né? Depende do projeto que a gente faz, depende do resultado que ele gera, depende de várias coisas. E aí eu e Dani demos muito certo com essa ideia de produto e com uma ideia de levar para as pessoas ou levar para esse produto uma referência muito própria e particular da gente. E uma necessidade também de... a gente fala que essa necessidade de levar dias mais felizes, conversas mais presentes. E é uma coisa que a gente estava sentindo necessidade, porque quando você está nesse momento também de transição de carreira, de mudança, você vai pirando e vai falando assim, o que faz sentido? De verdade, para mim. Essa etapa, assim, né?
É muito difícil, mas Cará, né? você vai muito profundo nesse lugar do que realmente faz sentido. Porque você não vai investir. E eu não estou falando de investir, sentada aqui nesse microfone, falando de investir, mas você vai investir uma energia num projeto que não faz sentido, assim, numa altura dessa da vida. Aliás, a qualquer altura, né, que seja, né, a Dani numa, eu em outra. E eu também não tenho medo de depois isso virar outra coisa, ou eu acho que as coisas vão acontecendo e tal, mas você tem que colocar energia. E você tem que saber a energia em que você vai colocar. Então, assim, pra gente foi muito natural também, que é óbvio que a gente ia falar da história da gente. E aí, gente, uma gente que luta. Exato. Isso, o cliente não sabe, você vai apresentar um novo mundo para ele. Eu fiquei brincando no início do texto, né? Reapresentar todo um vocabulário que é da linguagem do comércio, que é, de novo, né? Você deve ter alguma relação, que a loja hoje de Studvest no mercado novo é maravilhosa e ela grita venda, né? Vendia de interior, e aí você vai ensinando pra gente que era aqui da cidade, olha, isso aqui que usa, isso aqui é um farnel. Eu falei, né? Isso aqui é um saco de botija. Eu fui procurar no dicionário porque era botija. Então, acho que essa linguagem que vocês trazem, que é linda, né? E que na Europa faz isso muito bem, né? As pessoas têm muito orgulho das próprias raízes, e vocês trazem esse resgate de autoestima, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Mas da onde que vem essa lógica do comércio, da vendinha? Oliveira, né? A família Oliveira. Mas assim, a lógica do comércio está presente na família dessa parte de Brasília de Minas, mas não sei se exatamente nessa referência da gente, não sei se a gente tinha, de fato, esse desejo de ser comerciante, né, assim, mas sempre foi um lugar de pertencimento, de referência, de pesquisa, sabe, pra gente. De pesquisa. A gente sempre amou mercado e vendinhas e tudo mais. Então, assim, mercado como o mercado municipal de Brasília de Minas ou de Montes Claros, que é incrível, assim. O de lá é demais, gente. Cada barraca que você chega, uma cartela de cor incrível, de coloral, só coloral tem não sei quantas cores que você achou com menos Pantone, mais Urubu. De repente tem uma cartela de cor incrível, e aí é isso, a gente fala e o Pantone às vezes prende, né? Uma cartela de cor que te prende. Então, assim, eu vou conseguir reproduzir essa cor sempre? Não, querido, desapega. Se eu te entrego um tecido agora dessa cor, e talvez isso seja, né, uma derivação disso, né? Se eu te trago um tecido agora dessa cor, que eu achei, eu consegui. Não sei se eu vou conseguir depois. Ah, mas aí você faz... Não, então a gente faz exatamente dessa cor. Não, que apego é esse? Não é sobre a gente. Depois vou fazer um tecido que não existe por causa de tem um pouquinho de amarelo, não sei o quê. Não. Sabe, eu acho que isso é uma coisa que a gente foi entendendo também. Ah, não, vamos desapegar disso. Assim, não precisa, é um capricho, né? Assim, quase que a gente é mimado por essa história de querer fazer uma coisa que vai ter sempre, depois eu vou conseguir reproduzir exatamente igual. E um produto que é costurado, ele é artesanal. Ele sempre é artesanal. Cada um é um. Então, assim, a gente faz... se eu te pedir 100, o preço é diferente? Não. Não é preço. Não é a bordinha vai tentar para abrir o tecido e vai cortar um por um. Fica só mais tempo fazendo, vai perder a novela dela, né? Dela vai machucar, né? Exato, um por um, assim. E esse acabamento vai ser impecável um por um. Essa peça vai ser conferida uma por uma, ela vai ser embalada uma por uma, ela vai ser passada uma por uma. Então, assim, eu acho que essa ideia de referência desses lugares de venda também estão nisso, sabe? Cada vez que você vai na venda, tem um produto diferente. Às vezes não tem a balinha que você queria. Hoje não tem a balinha? Não. Aí você vai experimentar outra. Deixa eu te contar por quê. Você vai experimentar outra, bom.
Achou que tinha só de leite, hoje tem a de cacau. E sempre tem alguém por trás para te apresentar aquele produto, para te contar de onde que veio, tá ali, né, criar uma troca com você. E isso é uma coisa que a gente leva para a loja. A gente está sempre na loja. A gente brinca que agora é escrava do comércio e tal, mas isso faz muito sentido para a gente, sabe? Atender o cliente a gente mesmo, entender o que ele precisa. Às vezes o que ele precisa não tá ali na loja naquela hora, a gente vai fazer. Ou a gente vai... hoje não tem, semana que vem tem, ou a gente pode desenvolver, ou vamos... Mas se for esse outro, às vezes a pessoa não estava esperando, ela queria aquilo, depois a gente vai mostrando que pode ser outra coisa. Vai lá para aprender também com essas novas formas de usar, né? Ver o que pode ser, né? Ver o que pode ser outra coisa às vezes. Então, eu acho que a lógica de comércio, de referência de venda, é um pouco essa, assim, tem a nossa experiência particular de lojas, que eram dessas lojas em Brasília de Minas, que são nossa referência, né? Que é a loja de Tiana e Tia Jovita, Oliveira e Irmãos, que era a Casa do Céu, que a gente fez também uma coleção em homenagem. Então, assim, eram lojas que você chegava e eram lojas de variedades. Então, era uma loja que tinha tudo que você precisava. Então, você chegava para comprar um chinelo, uma camisola, Gillette, falta Gillette, um sabonete, um souvenir. E aí a gente... Quem era hoje no Jogo do Bicho? Era o Araújo. Não era Araújo. Né? Era tudão ali, mas, né? Assim, é isso. Pode tudo, assim, é isso. Você tá com o olho aberto para poder achar um negócio, vai num lugar que tem de tudo. Uma possibilidade infinita de histórias que você vai criar ali, ou de... né? E tem muita poesia, né, assim, envolvida naquele laboratório ali, aquele mundo que você entra. Tem um texto que eu tirei do site de vocês que eu achei uma gracinha, que é, vamos lá. Esperamos que os nossos produtos façam seus encontros mais felizes e que inspirem seu olhar para ver a beleza no tempo e nas experiências. Quando a gente cria um produto, a gente não só imagina uma função, como uma fantasia, um ambiente para ele estar, né? Então, queria que você falasse sobre esse processo criativo, que ele é inverso, a anarquia tá aí também, né, amigo? Da onde que veio? É o paninho que você juntou, igual a Bianca Pop? É anarquista mesmo. Não é orientado ao que está vendendo, a pesquisa de novo, ao multipódio. Essa lógica do comércio é muito legal, porque tem isso também. A gente sempre gostou muito de comprar tecido no varejo. Então, loja de tecido, para a gente, é meio que isso, assim. Meu Deus, infinitas possibilidades. Me dá 2 metros desse aqui, o que você vai fazer? Não faço a menor ideia. Então, todos nós lá em casa, todas as minhas tias, enfim, todo mundo tem em algum lugar, uns tecidinho que vai decidir o que vai fazer depois. Talvez não, sabe? E em algum momento que vira uma acumulação que você fala. Ela baú. Beleza, o que eu vou fazer com isso? Agora eu preciso resolver. Para a Dani foi assim também. Talvez, para os primeiros tecidos que ela usou para fazer os primeiros protótipos do Estúdio Veste, que não eram protótipos, já era uma linha de produtos que ela estava desenvolvendo para casa. Então, que era o saco cumbuca, o saco farnel, já foi de uma produção assim, tem esses tecidos. E eu tenho uma necessidade, uma vontade, um desejo de ter esse tipo de produto aqui, que eu já vi na mesa da casa de mamãe, que eu já vi não sei onde. Eu tenho uma necessidade de criar aquilo, mas lógico, com uma lógica, uma estética, talvez, e uma lógica, um pensamento de design um pouco mais contemporâneo. Sim. Né? Mas aí a gente começou desse jeito. A gente tinha uma linha de produto pequenininha e comprava tecido no varejo, porque esse era um lugar, um momento de inspiração para a gente. Então, achar o tecido... ver o que ia ter. Então a gente chega... Não era a sessão de brainstorm das 9 horas da manhã, né? Não. Vamos fazer aqui um call para definir. Não era, vamos na loja. Vamos lá. Vamos lá na loja de tecido, vamos ver o que tem lá de diferente hoje. Moça, você tem um segundo andar, que a gente sabe que é onde fica o encalhado? Deixa a gente ver o que tem. Então começou um pouco assim. E aí a gente via o tecido e falava assim, nossa, isso vai dar uma roupa de mesa maravilhosa. Isso vai dar um jogo americano maravilhoso. Mas e se for passadeira? Porque aí o tecido vai ficar, sabe, tem um barrado. Ele que te mostra a vocação dele. Ele mostra um pouco a vocação dele e a gente foi fazendo assim. Hoje a gente ainda compra tecido no varejo, a não ser
para as peças que são tipo avental de restaurante. Tem encomenda pronta já. Encomendas. Que é porque aí a gente precisa de uma especificidade de um tecido, às vezes de composição e tal, então já é mais fácil. A gente procura sempre em primeiro lugar que seja de uma fábrica nacional, que a gente pode saber, conhecer. É uma possibilidade também de se aproximar ali de alguém, talvez, um dia. Mas, enfim, a gente procura fornecedores nacionais. Olha, os tecidos, legal, beleza. Mas esse outro do varejo é o que a gente mais gosta. De ir, achar, ver a vocação do tecido. Isso aqui dá um guardanapo, maravilhoso. Mas esse guardanapo não pode ser o tradicional. Então, vamos fazer um de banquete, porque ele vai ficar mais bonito. Aí você cria... um guardanapo de banquete? Maior. Ah, tá. O tipo de botar no colo. Que vai ficar um tamanho um pouquinho maior. Então, vamos fazer desse tecido, esse aqui vai ser outro tamanho. Só porque o tecido pediu, né? Tava tão bonito ali, uma bainha mais larga. Enfim, e a gente vai criando produtos a partir disso. Ou então, tem uma lateral da lona que sobra quando a gente corta essa colona, que é um produto que a gente tem que vende muito, que faz muito sucesso. Mas tem uma lateral, assim, que é meio uma tira, que na hora do corte ela sobra. E aí a gente desenvolve as necessárias a partir dessa lateral. Então ela tem um tamanho que a gente adora, mas foi ela que... Ela só podia ter esse tamanho, porque é o tamanho da Não tinha tira. outro jeito que você resolve, e você vai teletransportada para uma experiência, né? Para o momento, né? Nossa, Então, que a pessoa como que eu vou antes pegar uma ficha técnica em branco e desenhar o tamanho da necessária, que a gente chama de necessário, antes, sendo que eu tenho aquela tira. Aí, por causa de 2 centímetros, vou cortar, vou criar... Não, vou criar uma modelagem com aquilo, me dá ele aqui. Aí a gente vai, dobra, alfineta, olha, é isso. Tudo ali naquele balcão, na loja, você fica ali. A gente fica ali. Hoje a gente... A costura é fora, a gente... Quando a loja abriu, ali também era o ateliê. Então, era metade loja ateliê, que chamava loja ateliê. Tem que mudar a placa, mas tá lá a loja ateliê, um dia a gente muda. Não deixa de ser. Todo mundo acha que é, mas não cabe mais o ateliê lá. E também, né, tem um fluxo de pessoas hoje no mercado novo que não permite mais que a gente tenha esse tipo de trabalho lá, nem ter uma costureira lá dentro e tal. Para nossa empresa não cabe mais, mas a gente tem a Elô no ateliê dela, fazendo as peças, Xuxinha e Lurdinha no ateliê delas também, fazendo as peças. E assim, quando a gente precisa, a gente vai, e a gente faz muita coisa em casa também, então a gente se reveza, eu e Dani, para poder dar conta desse atendimento. Você bota costura, tem direito? Não. Eu e Dani, não, eu bombaria todas as minhas costuras, imagina, a gente é super exigente com acabamento, eu ia dar bomba em todas as minhas. Uma coisa ou outra, mas se precisar demais pregar uma etiqueta, porque a gente hoje tem... a gente hoje tem um acabamento que é só... Quando aperta muito, minha mãe. É um nível altíssimo de... Eu já fiquei sabendo que sua mãe reforma móvel, decora sua casa, tudo tem direito, né? Tudo, você acha? Você acha, mãe? Tá aí pra isso. Ela mas ela é também, ela é decoradora, ela estudou reforma de móveis, como é que chama isso? Restauração, né? Ah, sim. Durante a pandemia, montou quase que um ateliê para ela disso. Máscaras, que lixadeira e gente, o povo tudo da família restaura tudo, e ela tem essa história também de falar, não precisa, tem aqui, não precisa, ela guarda, tem espaço, né, isso lógico é um privilégio também, né, morar no interior, sempre tem um quarto ali no sobrado, tem uma casa, isso aqui é um porão, então... Tem coisa de pegar, fazer, experimentar e guardar para em algum momento você vai acontecer, precisar. Né? Então, assim, quem guarda sempre tem. Essa frase já, da final, não. Nossa, não, muito de acumulador. Aí sai daqui direto aqueles programas de acumulador. Inclusive, eu tenho o contato de acumuladores. Por favor, assistam Mukiranas Brasil, que é genial.
Meu marido adora ver essas porcarias. Aí eu fico assim, nossa, que absurdo. Na hora que eu vejo, tô sentado no sofá, gente, ela vai usar o papel higiênico de novo pela 15ª vez para limpar o pulgão. Vai usar. Então, enfim, outro capítulo nojento. Mas tem um lugar que eu gosto muito que você acessa dos mercados. As vendas dos mercados estão sempre te perseguindo, né? Essa mochila de passagem vai te acompanhando sempre onde você vai, né? Em Brasília de Minas, você não é brasilimense, brasilminense, que eu achei isso chiquérrimo, queria ser eu, brasilminense. Mas eu fiquei obcecado com Brasília de Minas, pra lá e pra cá, e descobri que Brasília de Minas, na verdade, é a primeira Brasília, né? Chiquérrimo, o Juscelino veio e falou, me dá esse nome aqui. Dá esse nome aqui. Teve uma briga assim, né? Ai, vou gravar, vou mandar um podcast da minha avó contando essa história, porque é muito bom, que ela conta muito melhor, óbvio, né? Porque eu também sou uma brasiliense adotada, filha. Sim. Minha mãe é brasiliense e minhas tias todas, Dani mas eu escolhi. Por opção, entendi. Escolhi com diferença, mas era Brasília antes da Brasiliona, que era Brasília antes, e houve essa conversa mesmo com o Juscelino, de uma negociação. Me dá um artesiano daqui. O prefeito, que era Ticaciano, na época. Era seu tio? É, tio da minha mãe. Mentira, gente. Gente, que tá... importância essa família. Meu filho, eu não gosto ali, mas ele era prefeito na época e teve essa negociação. Passaram a pena nele? Passaram, total. Porque aí era isso. Não, preciso do nome, não sei o que. Mas assim, como assim o nome? Já chamo o Brasil. Já não tava na lei que não pode, né? E aí passaram um mel na boca dele, tipo... Então, houve, claro, uma negociação de uma troca, né? Também por melhorias. Os artesianos que não tinha na cidade, não tinha calçamento direito. E melhorias também em outras coisas. Tinha uma estrada, parece. Minha avó falou que ia conectar as cidades, né? Que era uma estrada que... Então, você me entrega esse benefício, né? Uma melhoria, essa estrada que nunca foi construída. Toma esse naming pra você. Essa estrada que não tem, mas aí... Enfim, entregou, existe o caso maravilhoso. É uma Brasília bem mais roots, mais raiz. Genuína de Brasil. Sim. Não, e tinha eu vi uma reportagem. A Brasília pobre. A Brasília pobre, cara. A história da Brasília pobre. Acabou de jornal, queimaram o filme da César. O pessoal ainda... Peraí. Esfregou. Mas eu vi que teve uma revolta ali, acho que conectou a cidade. Eu disse, era seu tio Cassiano que fez na época. Ele investiu em estética. Eu achei tão legal essa reviravolta, né? Falei, agora a cidade ia ficar maravilhosa. Tudo uma referência moderna também. Pois é. Tem um modernista e tal. É isso mesmo, assim. E eu acho que se apropriou dessa história, então beleza, né? Vamos embora fazer acontecer. Tem uma concha acústica lá, maravilhosa. Que é um arco-íris, assim. E agora tá pintada de arco-íris. Agora ela tá pintada de arco-íris. Mas ela já foi de outras cores. A banda da cidade tocou lá, tocava para inaugurar. Eu fui cair em outro vídeo, que era fotos... Porque YouTube, pelo amor de Deus. Que era foto da cidade antiga versus 2022, assim. Aí vai me levar onde você sabe que eu vou chegar, mas... E era assim, eram umas práticas lindas da cidade, né? Uma pavimentação de paralelepípedo, os edifícios coloniais, neocoloniais, inclusive eu li a casa do CEO, bem corporativo, que estou contra a casa do céu. Me conta essa história que eu acho que também retrata muito o Brasil, o momento, né? Essas dinâmicas, polos interiores que a gente vive no Brasil numa escala menor ali, mas é importante falar, né? Eu acho que isso é cultural também, sabe? Assim, dessa autoestima que a gente não trabalha sempre para achar que aquilo ali é de fato importante, relevante, é bonito, porque a gente fica muito revoltado quando vê que uma casa como aquela, né, como a Casa do Céu, foi demolida e deu lugar a uma casa de estilo, eu vi a casa de estilo contemporâneo. É triste, porque não quer dizer nada. Quer dizer nada, mas também quer dizer muita coisa. E não julgo também da pessoa querer, sabe? Tem lá um
um dinheiro e quer melhorar de vida e tal, quantas vezes que a gente vê que a gente glamoriza também várias coisas, de tipo, mas era tão mais bonito quando era chão batido, de terra, mas vai limpar. Vai passar um pano na casa de cera vermelha. É lindo. Mas é porque perde esse atributo histórico de turismo, se quiser colocar numa forma mercadológica, né? De identidade, né? Isso já tá lá isso lá na ponta, né? Eu acho que são várias outras... eu não sei por onde isso devia começar, né? Essa educação para o regionalismo, a educação para olhar para si, para a gente criar essa autoestima, porque a gente mesmo que tem oportunidade e estuda esse tipo de coisa, né? Estética, experiência estética e tudo mais, a gente mesmo de vez em quando, né, faz barbaridades. Sim. De preferência. A gente escolhe coisas muito mais industrializadas ou importadas, acha mais chique, mais legal. Então, consumo, não dá para julgar exatamente. Claro que dá para julgar o cara que senta cimento em cima do taco ou de um bloquete, um paralelepípedo que tinha um escoamento ali de água diferente e tal, e aí começa a dar enchente. Você ignora a inteligência vernacular mesmo, que tem uma função, né, enfim, esquece do passado. Ao mesmo tempo tem isso também, essa movimentação para o progresso e a ideia de progresso que a gente tem, que é, né, que não é muito diferente, sabe? Essa ideia de progresso que a gente tem, a gente acha que tá longe, né, no pensamento, que tá lá só na prefeitura, que, nossa... Que péssimo, né, que o prefeito esteja fazendo isso e tudo mais. Mas a gente tem um pensamento de progresso que é absolutamente cruel e como que é a palavra? Para agressivo. Meio ganancioso, assim. Ganancioso. Mediatista, né? Que eu perdi a palavra, mas assim... quantas vezes a gente já ouviu lá no Estúdio Veste que é um modelo de negócio, né, tão legal, a gente ouve que é legal, que é potente, que é maravilhoso e tal, mas assim, vocês tinham que estar em São Paulo, mas vocês tinham que ter filial, mas como que vocês... O caminho do sucesso possível é esse, né? Como vocês não cresceram? E aí, essa é a ideia do progresso, né, que tipo assim, pra gente só dá para fazer e ser saudável e fazer sucesso e as pessoas respeitarem o trabalho, se a gente crescer para onde? Esse trabalho é desse tamanho. Claro que a gente quer ser cada dia mais reconhecidas pelo trabalho que a gente faz, para que a gente consiga alcançar novos lugares, desenvolver projetos que a gente receba por isso. Eu nem sou inimiga do dinheiro, Deus me livre, sabe? Sou... Tamo aí. Pra mim tá jóia, gostaria. Estou aberta para. Estou aberta, mas é predatória a palavra. Tá. Essa ideia do progresso predatório, porque é isso, tipo, progresso, daqui a pouco tá lá a mesma coisa, quase em outra escala, da mineração da Serra do Curral, assim. Corta pra lá, né? Corta pra lá, E aí corre você para poder fazer arqueologia afetiva do negócio, né? Sobra pra gente. E aí o que sobra a memória. Pra gente é a memória. A foto, a memória. E isso ajuda a valorizar o que ainda existe, né? Eu adorei esse termo, assim, achei tão legal da Casa de Dinha, né? E vocês fizeram uma exposição maravilhosa, que viraram estampas de almofadas, né, com os pontos de costura, e que retratam todo um trabalho de investigação, que você falou da arquitetura, do design, do produto, dessa junção dessas mulheres em roda ali, para cada um trazer o que sabe, né? Para essa fronteiricidade, não sei nem se a palavra existe, mas o elo das fronteiras criar essa coisa nova que eu acho que é maravilhosa que vocês fizeram, que é retratar os elementos da fachada, elementos arquitetônicos dessa casa que não está mais ali, né? Para voltar para casa. Então tem uma metalinguagem ali, num retorno meio doido. Conta para mim. A Casa do Céu é a casa que minha avó foi criada, né? Em Brasília de Minas, ficava numa esquina na praça principal da cidade, a Praça da Matriz. Era uma casa que, inclusive, como era uma boa casa que ficava ali naquele lugar, localizada
de frente para a igreja, tinha o quarto do padre, que era uma... Mentira. É, Na casa? porque recebia, não tinha salão paroquial ou casa paroquial para receber. Então, como eram pessoas que frequentavam a igreja, e eram, né, ali da paróquia, então monta-se ali um QG pro padre. Então, tem na planta, tá lá, que aqui era o quê, vó? O padre. Quarto. Então, era uma casa que era comércio, que era a casa do Céu Oliveira e Irmãos, que era Casa Comércio, é verdade. o Chico do Céu, que era esse o apelido, por isso Francisco do Céu, Casa do Céu, Oliveira e Irmãos, que eram sócios Oliveira, que é nossa família, Oliveira é nossa família, o do Céu também era família, porque casado com família e tal, era uma sociedade ali dessa loja, que era uma loja também que teve uma grande importância e relevância para a cidade, porque era isso, trazia as coisas de fora, o que era do Rio de Janeiro, que não tinha na cidade, acesso a produtos que a gente não tinha Um porto seco local ali, né, de apresentar um mundo para apresentar e né? bons produtos e Legal. tudo mais, e ter tudo numa loja. Tinha secos e molhados também, parece. Secos e molhados é bom demais. Numa época teve, mas... E o fundo da casa era a casa mesmo, habitação, e ainda com quintal. E essa casa ficou de pé até os anos 2000, então assim, é uma casa que eu conhecia, eu não frequentei a casa, porque aí depois, quando os donos principais foram morrendo, era uma casa, uma herança de muitas pessoas, né? Então não foi uma casa que eu vivi e tudo mais. Mas minha mãe, minhas tias mais velhas, sim, viveram ali, e minha avó foi criada ali, pela madrinha de um dos irmãos, criou ela e alguns dos irmãos. E essa casa era uma casa com uma arquitetura, uma fachada eclética, que depois, né, ganhou essa fachada eclética depois, num segundo momento, mas uma fachada muito linda, uma casa muito bonita e muito emblemática para a nossa família. Claro que por uma questão pessoal também, de afetividade de família, mas uma casa importante ali para a cidade, esteticamente também, né? E aí, essa casa, depois que foi demolida, virou um assunto que não se tocava também com a minha avó. Não falava muito, era um assunto sofrido, né? Mesmo ali. Era sofrido para ela. Então, e para minha tia, que é arquiteta, imagina. E a Dani começou o projeto, esse projeto da Casa do Céu, quando ela estava nos anos 90, ainda terminando a graduação. Foi o projeto de graduação dela, Olha, em outro formato. Assim? Não, era um projeto de uma cooperativa, era um possível projeto de uma cooperativa de bordado que fosse formada naquele lugar e usando esses detalhamentos da fachada como riscos de bordado. Já era esse projeto dela. E quando a casa ainda estava de pé. Então a casa foi demolida, esse projeto já existia, com fotos feitas por ela, assim, né? O paninho que você guardou da gaveta depois de 1000 anos, ele, ó... E aí um dia ela falou, agora é a hora da gente falar sobre a Casa do Céu, porque a gente já tinha feito um plano território e a gente já estava buscando essa história de território, memória... o território foi o projeto que vocês fizeram na Casa da Cor, que veio antes? Veio antes, não. Veio, a gente fez o primeiro a convite de um projeto do Instituto Periférico com a Prefeitura. A gente fez como sugestão, era assim, chamaram 10 designers para cada um criar um produto que fosse um possível souvenir de museu. E aí o Estúdio Veste fez o quê? Trabalhou ali nesse lugar do produto que tinha que ter tecido, porque, né, não faz mais sentido para a gente. Ele tinha que ser gráfico, ele tinha que ser um produto de museu, que é um produto que não faz volume, né? Então ele não podia ser uma... E aí a gente criou o primeiro plano território, que eram as plantas dos 3 equipamentos museográficos da Pampulha. Museográfico, museológico. Museográfico. Então a gente tinha a Casa do Baile, o Museu de Arte da Pampulha e a Casa Kubitschek. Que lindo isso, gente. E as plantas desses... para acompanhar, tipo... E vinha o pano bordado, com a planta bordada no pano,
branco sobre branco, que era a ideia também de falar sobre o invisível, que era o invisível dessa casa, é a planta arquitetônica, que é o Ponto de partida da ponto de imaginação, partida, né? e é o registro, Que legal, né, sim. que a gente consegue dizer sobre o invisível daquilo, É a intenção e é o ali, que né? você não acessa depois que aquela construção está pronta, né? Você engaveta aquele trem e acabou. Então era essa Ah, que intenção legal. que a gente queria levar e fizemos depois dele, que a gente fez para Casa Cor, e a Casa do Céu a gente já o da Casa do Céu foi antes, depois agora eu já me perdi no tempo, mas o primeiro foi esse do da Pampulha. E aí a gente falou, agora é a hora. Então, de falar da Casa do Céu, e a Dani me apresentou, eu já conhecia esse projeto dela, mas, né, adolescente, e já tinha visto Tempo de alguma coisa. maturação. Era uma coisa de bordado feito à mão, também era todo à mão, e eram roupas de cama, enxoval, a história do trabalho da Dani, da proposta. Que era uma proposta, também tinha história gráfica do catálogo e tal. E aí a gente levou isso pro Pano Território, essa história, que era meio que para justificar o Pano Território, a princípio não era um produto, né? Porque ele nunca foi um produto. Ele tem essa intenção de arquivo, de memória. Agora ele é um produto, claro, mas a gente ainda não sabia como transformá-lo em um produto, porque ele era tanta coisa, né? Ele é tanta coisa. Ele é um trabalho fronteiriço. Ele não é um produto utilitário, mas poderia ser, que a gente fala isso. Poderia ser, ele poderia compor um enxoval. É um pano branco bordado, mas não é. Então ele está nessa fronteira da arte, Uma tela que é também, por isso que a gente chama de arte souvenir popular contemporânea, porque é arte popular, porque não deixa de ser arte popular, não deixa de ser souvenir, mas é arte e é contemporâneo. Então é arte. Encruzilhada, Como maravilhosa. e também a gente fica sempre nesse questionamento, né? Por que você tem essa coisa depois da arte que você coloca? Porque é de onde ela vem. Não é muito o que ela é. A arte popular é mais referente ao endereço dela, ou quem é a pessoa que faz, do que é o resultado daquela obra, né? Maravilhoso. Então, a gente fica sempre nesses questionamentos e vai virando. A arte souvenir popular contemporânea fala sobre a gente, fala sobre quem a gente é, fala sobre o produto que não é produto, que é a arte, tudo. E aí a gente falou, bom, mas a gente tem que fazer um produto que tem que estar na loja, né? Comercialmente relevante e que integre a nossa família ali de produtos da loja, que são produtos para casa. Então a gente tirou dali a mesma ideia de tirar da fachada. A gente borda as plantas e depois a gente começou a bordar as fachadas também, né? Porque eram só plantas, nesse caso precisava ter essa fachada. E a fachada tem uma resolução gráfica, uma síntese gráfica muito interessante, até porque né? também não existia mais. Como que você vai, né? Para a gente também guardar essa casa de todas as maneiras. Significados para pessoas que não viram aquilo ali. Nem e aí a gente tira dali os elementos da fachada, transforma eles em serigrafia, porque também é um jeito de anarquizar o processo do bordado, porque o risco do bordado é o que você não vê, né? O risco do bordado você faz ali e borda por cima. A gente falou, não, a gente quer ver também. Então a gente aplica em serigrafia e depois borda em cima, mas borda em cima em alguns lugares, para a gente conseguir ter a dimensão dos dois relevos, assim, tipo, das duas técnicas. E isso diz também sobre o contemporâneo, que nós estamos aplicando técnicas, camadas de técnica, fala sobre o potencial ali de técnicas que a gente consegue trabalhar, né? É também uma homenagem ao risco, é uma homenagem à técnica, ao trabalho dessa história, gráfico também. E aí a gente foi lá com Ponto Chique, essa coleção, que a gente foi lá para a favelinha com as meninas bordado, e a gente já estava encantado, doidas para fazer uma coleção com bordado manual. E surgiu essa oportunidade a partir Gente, são muito profundas, muito filosóficas. Nossa, que maravilha. Eu não tinha essa dimensão dessa interconectividade, interdisciplinaridade desse projeto. Produto que lindo, gente. Que lindo.
TGX Brasilinha. Por isso, tá vendo, gente? Maravilhoso. Dá Tem que o valorizar, paninho, porque realmente ele não é é só uma só. tradução, né? Ele é só uma ponta de um iceberg, de um resultado de pensamentos e conversas e diálogos, né? É. Que demais, gente. Nossa, obrigado por isso. Menina, você já viu que eu ia voar, né? O que você tem de frase para me dar? A nossa coleção de frases desse Eu trouxe um programa. caderninho e falei, vai É que bom. depois dá um branco. Mas é uma frase que eu adoro, eu tenho esse desenho dela em casa, que é um desenho poema da Júlia Panadès, que é ela desfazia o que tecia como oferta ao recomeço. Eu acho ela bonita porque eu acho que ela fala sobre desapego, ao mesmo tempo de desfazer o que fala sobre o processo e fala sobre coragem, né? Assim, então eu acho que ela assim, Um resumo dessa conversa de hoje. é legal, né? Nossa, demais. E ela realmente ela tem uma amplitude de significado Ela também. tem profundidade. De tentar de novo. E a Júlia faz a linha aquarela, então ela é um legal. desenho poema por isso, assim. Então ele Lindo. tem é uma paz, assim, e inspira essa coragem também. Tudo bem se precisar começar de novo, fazer outra coisa. Não é uma linha reta, o destino final, o progresso não tem caminho, né? Como diria na psicanálise, você não tem que chegar a lugar nenhum, né? A vida é rizomática. Aquele produto, às vezes, você acha que está tão bem resolvido, mas às vezes quebrou, faz de novo, faz outro. Não cabe mais nesse momento, né? Maravilhoso. Uma amiga, assim, que demorou, mas você chegou, entregou. Espero que você tenha gostado. A conversa foi maravilhosa. Nossa Senhora, levou para outro lugar. Achei ótimo, obrigada. Que bom. Agradeço demais. Volta mais. Bom, Um beijo. obrigada. Esse foi mais um episódio do Janela Lateral, sua vista para horizontes criativos de Minas. Segue a gente nas redes sociais, @suajanelalateral, e favorite o podcast na sua plataforma de áudio. A trilha sonora desse programa é da Mari Blue e a Joana Brandão colabora com o motion e a montagem de vídeo. Identidade visual criada pela Laura Scofield e a produção é do Jader Maia. Eu sou o Cláudio Carneiro e não se esqueça de sempre preencher seu dia com novos ares. Até!